Boa tarde, pessoal. Oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, nós vamos continuar a correção da AP de língua portuguesa do segundo bimestre. Paramos no exercício 11 e vamos fazer agora do 12 ao 16. Vamos lá, então. Leia o texto e responda as questões. Março, alta temporada de ciclones subtropicais no Atlântico Sul. Março é um mês propício para o desenvolvimento de ciclones subtropicais. Como eles podem provocar tempo severo nas regiões costeiras do Brasil, os meteorologistas monitoram certos padrões atmosféricos que possam resultar nestes sistemas ao longo da temporadas, né? Então, nestes sistemas ao longo da temporada. De Bruno César Capucin, 8 de março de 2020, 1h06 da UTC. Apesar da bacia do Atlântico Sul ter um histórico de ciclones subtropicais, a compreensão acerca desses sistemas é relativamente recente. Um estudo publicado em 2014 foi um dos pioneiros em mostrar a climatologia e as características dos ciclones subtropicais. Conhecer a época em que eles se formam e suas particularidades é uma informação valiosa aos previsores no Brasil, uma vez que se trata de um fenômeno com potencial para tempo severo. De acordo com o estudo de 2014, o verão é a estação mais ativa para o desenvolvimento de ciclones subtropicais, também chamados de ciclones híbridos. Os dois bancos de dados de reanálise utilizados pelos autores revelam que a costa da região sudeste do Brasil é a área preferencial para a gênese dos sistemas no período chuvoso, mas ocorrências no outono também são comuns. No outono, fluxos turbulentos mais intensos, locais e um cisalhamento vertical mais fraco promove um ambiente mais tropical de todas as estações, dizem os autores. Astronomicamente ainda é verão, mas no calendário meteorológico já estamos na transição para o outono, o que mantém os meteorologistas atentos para certas configurações atmosféricas favoráveis aos sistemas híbridos. Na última terça-feira, o ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste e se afastou rapidamente do continente, livrando a costa brasileira de qualquer possível ameaça severa. Isso explica o motivo pelo qual a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone. O último sistema híbrido nomeado no Atlântico Sul pela Marinha foi a tempestade subtropical Curumi, em janeiro deste ano. A lista da Marinha do Brasil contém nomes em Tupi-Guarani, em ordem alfabética, que serão utilizados para sistemas tropicais e subtropicais significativos que venham a se formar no Atlântico Sul, sobretudo dentro das áreas marítimas de responsabilidade do Brasil. Neste fim de verão e início de outono, os meteorologistas monitoram as configurações que podem resultar em sistemas com potencial para problemas ao país, já que a temperatura de ciclones subtropicais está em vigor. Bom, meus amores, eu acho que eu terminei de ler e como eu, ninguém entendeu nada. É um texto com um cunho muito técnico, né? Muito específico, científico, né? Eu dei uma aula também, gravei uma aula sobre artigo científico com vocês. E os termos, enfim, né? O texto ele é produzido em cima aí de um assunto que, na verdade, nós não temos praticamente conhecimento nenhum, né? O interesse aqui
desse texto, desse tipo de texto. São pessoas que estudam a parte científica aí do clima, né? Do clima brasileiro, enfim. Mas a gente consegue saber, por exemplo, né, que ele está falando sobre o tempo, o período mais propenso para a criação dos ciclones, né, subtropicais. Ou seja, o período que isso mais ocorre, porque, né, vamos dizer assim, um texto que está falando aí sobre a incidência maior aí dos ciclones no Brasil, tá? Então vamos lá, meus amores. Questão 12. O assunto principal do texto é... Então, quando a gente fala de assunto, tá? Nós estamos querendo tirar do texto como se fosse um entendimento geral dele, um resumo geral dele, tá? Vamos ver qual das alternativas tem um sentido mais fácil para nós entendermos, tá? Ó, a chegada da tempestade subtropical Kurumi, é isso que é o assunto principal do texto? Não, né, gente? Ele até fala sobre ela. Aqui, ó. Aqui. Ele fala que o último sistema híbrido nomeado no Atlântico Sul pela Marinha foi a tempestade subtropical Kurumi. Mas isso só foi falado nesse momento, ou seja, não é o assunto principal do texto, tá? Foi apenas uma citação. B. Classificação de tempestades no sul do Brasil. Ele está classificando as tempestades, por exemplo, em ciclone, tornado, ele está dando nomes ou... Não, né, gente? Ele não está tratando isso, tá? C. Ameaça de ciclones ao longo da costa sudeste brasileira. Não é no sudeste, né? Você percebe que no decorrer do texto, ele fala da bacia do Atlântico Sul, certo? E não do sudeste brasileiro, tá? E a D, então, a formação de configurações atmosféricas no Atlântico Sul, e isso tá aqui bem claro no texto. Então, ó, percebam no primeiro parágrafo que ele vai trazer o assunto principal do texto, tá? Então ele diz assim, apesar da bacia do Atlântico Sul ter um histórico de ciclones subtropicais, ou seja, né, lá tem... Né, sempre é comum ter, né, ciclones tropicais no Atlântico Sul, a compreensão, ou seja, o entendimento do porquê ocorrem esses ciclones, né, acerca desses sistemas é relativamente recente, ou seja, ele quer dizer que estão estudando esse fenômeno recentemente, olha lá, ó, foi publicado um estudo em 2014, tá, que mostra, né, que a climatologia, ou seja, o clima, o estudo do clima lá no Atlântico Sul, tá? E as características dos ciclones. Então ele diz o seguinte, que conhecer a época em que eles se formam e como, né, ou seja, suas particularidades, como eles se formam, por que se formam, como ocorre, ou seja, todos os detalhes é uma informação valiosa aos previsores no Brasil, uma vez que se trata de um fenômeno com potencial para um tempo severo, ou seja, é para eles extremamente importante, ó, é isso que é o assunto, tá? A formação de configurações atmosféricas no Atlântico Sul, ou seja, o que acontece e como acontece, né, é muito importante. Por quê? Porque a partir do que ocorre lá, o tempo no Brasil também modifica em outras localizações, às vezes com tempo mais severo, com chuvas mais fortes. Então, isso tudo é muito importante para eles. Bom, gente, eu falei para vocês na aula de artigo científico que tudo que é estudado pela ciência é importante para contribuir depois, tá? Para ações que as prefeituras, o governo, enfim, os estados, eles vão tomar para beneficiar a população, tá? Então, é a D. Questão 13. Um ciclone tropical se formou na costa da região sudeste, mas a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone por quê? Aqui, gente, ó, ela fala que ela só nomeia o ciclone, né? Vamos ver. Explica aqui que quando não atinge, ou seja, ameaça, né, severamente a costa brasileira,
então eles não nomeiam, tá? Olha aqui, ó, na última terça-feira o ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste e se afastou rapidamente do continente, livrando a costa brasileira de qualquer possível ameaça severa. Isso, ou seja, por ele ter ido embora, né? Por ele não ter ameaçado, explica o motivo de não ter dado o nome aí, explica, né, o porquê não ganhou o nome. Então vamos lá. Um ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste, mas a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone por quê? A. O sistema híbrido não é classificado como tempestade. B. O calendário estava fechado. Não, né, gente? Ó, C. O ciclone se afastou do continente sem gerar danos à costa. Então é a C, certinho? Bom, gente, nós temos um texto bem grande aqui e nós faremos um próximo vídeo, porque esse texto foi um pouquinho mais complicadinho, né? E eu vou ter que dividir mais um textinho, mais um vídeo, tá? Para correção. Então, nessa correção, nós fizemos o 12 e o 13. Ok? Um beijo para todos, até o próximo vídeo.